Agradecemos os professores e a discente que compuseram a mesa de abertura. A comissão organizadora informa que houve um imprevisto e nós vamos alterar um pouco a programação. A primeira palestra da professora Fernanda será proferida após o intervalo do café. Então, após o intervalo, a gente volta para continuar a programação. E para proferir a palestra Metodologias Ativas de Ensino, nós convidamos o professor Bruno Pereira Garcês, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, o IFTM. O professor Bruno é graduado em Química Industrial e mestre em Química pela Universidade Federal de Uberlândia, doutorando em Química pelo Instituto de Química de São Carlos. Atualmente é professor de ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, do campus de Uberaba. Tem experiência na área de Química, de ensino de Química e Educação, atuando principalmente em projetos de Bioquímica e Fitobiologia, metodologias de ensino e jogos didáticos. Foi um dos professores selecionados para o programa Professores para o Futuro, para a capacitação pedagógica na Finlândia. Professor, esteja à vontade, a sua palestra. Pessoal, boa noite. Vocês me escutam bem no fundo, sem microfone? Sim? É muito difícil para mim falar agora. É engraçado, eu não conheço o professor Carlos. Não sei quem é o professor Carlos. Mas a emoção que vocês passaram, confesso que eu tive que começar a pensar em gliconeogênese, fosforilação oxidativa, para não me emocionar demais e não conseguir falar com vocês. Né? Eu quero falar um pouquinho sobre metodologias ativas. É muito estranho falar sobre metodologias ativas em um formato de palestra, vamos dizer assim. O mais interessante seria a gente fazer na prática mesmo. Vou tentar fazer algumas coisinhas, tá? Mas antes de tudo, eu queria uma atenção com o celular, por favor. Tá? Eu queria que vocês pegassem o celular. Ali em cima, vocês podem acessar pelo navegador. Quem conhece o Kahoot, levanta a mão, por favor. Quem conhece? Tá, então é desconhecido para alguém, tá ótimo. Pode tirar a musiquinha se quiser diminuir o áudio. O endereço é aquele, www.kahoot.it. Certo? Você vai entrar, vai pedir um nickname. Perdão, um game pin primeiro. Game pin é o número que está no quadro. Na projeção. E o nickname é o nome de vocês, ou apelido, ou qualquer coisa que desejam colocar. Certo? É incrível como dentro da universidade tem locais que a internet parece que é tipo um buraco negro, né? Funciona em todos os lugares, menos onde você precisa, né? Ó, funcionou para a Mário, pelo menos. Quem aqui é aluno ou ex-aluno da licenciatura em Ciências Biológicas daqui da UFPM, por favor? Qual que é a matéria mais difícil do primeiro período? Morfologia? Ah não, então fui camarada, pegar uma matéria mais fácil para o quiz de hoje.
IF é o IF inteiro, meu buraco de memória, o buraco é mais Pessoal, mais 2 minutinhos, porque ele só tem até as 11 hoje. Já explicando o que vai acontecer. Vai aparecer uma pergunta e 4 alternativas na projeção. No celular aparece apenas 4 alternativas, mas o texto não aparece no celular. Então tem que ler a resposta no quadro e responder com o celular. Certo? Aí, para ficar mais interessante, quem acertar mais perguntas ganha mais pontos. Quem acertar mais rápido ganha mais pontos. E quem acerta perguntas em sequência ganha mais pontos. No final, quem ganhar ganha uma surpresa. Tá? Eu vou negociar com o Wagner qual vai ser a surpresa. Podemos começar? Podemos? Pode fazer duplinha. Ajuda, quem não conseguiu logar, ajuda o coleguinha. Vai começar, hein? Pode ir. Biologia celular. Delícia. 10 segundos sem pressão. Ribossomo. Next. Coradelo foi mais rápido. E acertou. Next. Próxima pergunta. Lisossomo. Quem foi? Pode ir. JJ ultrapassou, foi bem rápido essa. Quantos organismos não apresentam membrana dupla? Pode continuar. O organelo é responsável pela degradação da água oxigenada pela ação da enzima catalase. Prosseguir. As células dos vegetais com sementes e flores não possuem. Só um detalhe, eu peguei esse quiz pronto, eu não fiz, tá? Eu sou químico.
causado pelo excesso de absorção de água por osmose, chamado de... Qual organela é responsável pela síntese de lipídios? Essa última questão foi a única que eu fiz. A única. Agora a próxima. Tem que ser mais rápido. Magnésio, ferro na hemoglobina. Vai, next. Certo, primeiro Will, segundo Sara e terceiro Mari. Will, Sara e Mari. Coffee break grátis pra vocês. Fechado, Wagner garantiu. Não vai ter cobrança nenhuma adicional por isso. Pessoal, o que eu queria mostrar com isso aqui? Tem como a gente mudar a sala de aula, certo? Hoje em dia, a gente fala, porque os alunos não têm condições, sei o quê. Quase todo mundo está com isso aqui na mão. E a gente fala que ele é o vilão. Por que ele tem que ser o vilão? Ele pode ser pelo menos um anti-herói, assim, para dar uma simpatia, né? Ou pode ser até o herói, dependendo da situação, tá? O Kahoot é um aplicativo gratuito. Você faz sua conta e faz as questões e joga quando você quiser. Qual que é a dificuldade dele? Tanto o professor quanto os alunos precisam ter acesso à internet simultaneamente, certo? Só que eu posso fazer isso tanto com o smartphone quanto no laboratório de informática, por exemplo, que todo mundo fala que está subutilizado nas escolas. Tá, se ele está subutilizado, aqui é uma alternativa, certo? Prosseguindo aqui, só pega, não, desculpa, get feedback, save results, direção. Detalhe, eu consigo baixar uma planilha do Excel com a resposta de todos os alunos, qual que ele acertou, qual que ele errou, porcentagem de acerto, porcentagem de erro, quanto tempo cada aluno demorou para responder cada questão. Então eu consigo usar isso, por exemplo, no final de uma aula para ver que conteúdo eu preciso rever na aula que vem. Certo? Quem aqui já deu aula e fez aquela pergunta assim, entenderam? A primeira resposta é essa. A segunda vez, entenderam? Não entendeu nada, tá voando. Você falou de glicólise, ele está pensando lá na LIU, né? Que concentração, né? Enfim, aqui não tem como ele falar que entendeu sem ter entendido. Porque você vai ver o resultado do carro dele, vai estar tudo errado. Você vai ter que voltar no conteúdo. Né? Para que serve a avaliação? Não serve para ferrar o aluno. A avaliação serve para quê? Para você favorecer a aprendizagem, não para você reprovar o aluno. Então, se você fez a avaliação e ele não aprendeu, você tem que voltar. Certo? Não que você tem que ficar num ciclo eterno. Tive um colega que eu falei isso, professor de física. Ele falou que ele foi fazer isso uma vez. Enquanto os alunos não aprendessem, ele ia voltar ao conteúdo. Ele deu um movimento de retiro no uniforme o primeiro ano inteiro. Né? Só que aí a gente tem que entender também que tem indivíduos e indivíduos. 95% da sala entendeu, 5% não. Eu vou ficar a aula inteira mantida por causa desses 5%? Não. Eu vou continuar a sequência da aula e eu vou atender individualmente esses 5%. Certo? Porque senão desmotiva aqueles que estão conseguindo ir para frente. Beleza? Prosseguindo aqui então. Só abrir o resultado que eu vou mostrar aqui. Ixi, entende céu. O Windows não é genuíno. Brincadeira, pode ir na apresentação direto? Abriu. Então aqui a gente consegue ver tudo. Lá embaixo a gente tem
as planilhas. E aí o resultado final, quantas respostas corretas, quantas respostas erradas, pontuação de cada um. Eu tenho, pode ir mais para frente. Para a questão 1, para a questão 2, então cada planilha vai dar um dado sobre uma questão, sobre cada coisa. E aí, é engraçado, às vezes eu tenho aluno que responde em 0,1 segundo uma pergunta. Aí eu falo assim, gente, ele respondeu em 0,1 segundo, é um gênio. Ele conseguiu responder em 0, ele leu a pergunta, 4 alternativas e respondeu em 1 milésimo de segundo, 1 centésimo de segundo, né? 1 décimo de segundo, perdão. Quase. Quase. O que eles falaram? Professor, eu não vou acertar mesmo, então eu vou responder rápido que eu ganho mais pontos. Se eu acertar, eu ganho mais pontos. Né? Enfim, pode voltar para a apresentação, por favor. Pode passar. Pode passar. Eu vou pular um pedacinho por causa do nosso tempo. Tá? Eu ia perguntar para vocês quais as maiores dificuldades que vocês têm no ensino de ciência e no ensino de biologia atualmente. A gente acaba recorrendo sempre às mesmas respostas. Uso do celular, alunos sem pré-requisito, professores, principalmente do ensino superior. Quantas vezes eles não chegaram e falaram assim, eles chegaram aqui sem saber nada. Ou chegaram sem pré-requisito, ou não sabem interpretar um texto, ou não sabem matemática, não sei o quê. A gente escuta isso com muita frequência. E aí o professor do ensino superior põe a culpa no professor do ensino médio, que põe a culpa no fundamental séries finais, que põe a culpa nas séries iniciais, que põe a culpa na alfabetização, que joga para a família. E a família joga para o Estado. Esse governo aqui não presta. Né? E aí acaba virando um ciclo que a gente vai pôr a culpa no outro, mas ninguém resolve o problema. Certo? Acontece muito isso. Né? E aí a gente chega num ponto que talvez a metodologia de ensino em sala de aula possa ajudar. Mas quais metodologias que a gente pode utilizar? Eu queria que vocês pensassem por 3 minutinhos em duplas, por favor. Em duplas de 2. Tá? Quais metodologias que podem ser utilizadas em sala de aula? Certo? 3 minutinhos, por favor. Podem conversar. Se não tiver gente fazer dupla, pode ser um trio, tá, gente? Tempo, vamos lá. Qual dupla pensou na aula expositiva? Pode levantar a mão. Não só, mas não só. Uma das possibilidades foi a aula expositiva. Qual dupla pensou em aulas experimentais, práticas, etc? Quem pensou em visita técnica? Quem pensou em metodologias ativas? Isso. Quem pensou em outra coisa? Pode socializar com a gente, por favor. Estudo de caso e projeto de pesquisa. Certo.
Mais alguém? Gostaria de se utilizar? Esse cara está terceirizando a palestra, o que, é que a gente fala? Liberou a terceirização. Agora a gente... Ninguém pensou em nada diferente? Maquete interativa. O que o professor Luiz Gustavo trabalha com vocês normalmente? Cinema, né? Tema da redação do Enem, ainda por cima. Democratização do cinema, né? O pessoal ficou grilado com isso. Oi? Roda de conversa, sim. Sala de aula invertida, outra possibilidade. Dinâmica. Jogos. Qual que é uma característica em comum? Basicamente todas essas metodologias que vocês me falaram, com exceção da expositiva tradicional. Colocar o aluno como autor. Colocar o aluno como autor. Metodologia ativa basicamente é isso. O aluno, ele passa a ser o sujeito, não apenas o objeto da aprendizagem. O aluno passa a ser o protagonista, certo? E não o receptor de informações. A ideia é essa. A aula expositiva pode ser ativa? Claro, se o professor dialoga com o aluno. Se eu chego aqui, eu faço uma palestra e eu fico falando, vocês só ouvindo o tempo inteiro, isso aqui não pode ser ativo para vocês de forma alguma. Eu estou falando e vocês ouvindo. Certo? Eu estou jogando informação e vocês tentando converter essa informação em conhecimento. Certo? A ideia é que o estudante torne-se protagonista, né, de sua aprendizagem. Tem um termo que a gente utiliza, aprendizagem central dos estudantes, quer dizer que a responsabilidade pela aprendizagem é do estudante. O professor só vai mediar. Certo? O professor media a construção do conhecimento. Certo? Muitas vezes a gente escuta isso, o professor é um mediador, só que muitas vezes a gente também fica no campo da teoria, né? Aí chega alguém e fala assim, por exemplo, o professor início de carreira, vocês se formaram e vão atuar numa escola. Aí você pede uma dica, como que eu posso fazer para dinamizar minhas aulas? Aí a pessoa chega para você e fala para você, segundo Paulo Freire, você deve entender que o seu aluno é um indivíduo, não sei o que. Tá, mas o que eu faço? Não, Paulo Freire diz que não sei o que, não sei o que. Eu não estou falando que Paulo Freire é ruim, pelo amor de Deus. Eu achei ótimo quando eu abri a parte da Semana da Biologia e eu vi que a frase que estava bem de destaque era uma frase de Paulo Freire. Ele é um excelente educador, não tem dúvida nenhuma. O problema é você pegar Paulo Freire e achar que Paulo Freire é só a parte escrita. E a parte prática? Cadê? Né? E muitas vezes eu entendo, principalmente para quem tem formação na área de humanas, na área de pedagogia, espera-se que o próprio professor consiga compreender como ele deve atuar. Mas no meu caso, eu sou químico industrial, minha formação inicial, não sou licenciado. Tá? No meu caso, sempre gostei da docência, sempre atuei como professor mesmo, desde o início da minha graduação. Mas eu tenho colegas engenheiros que nunca tinham atuado em sala de aula e de repente caíram para dar aula. Como que você vai esperar que você vai falar sobre Paulo Freire, Piaget e Vygotsky para ele, e ele vai sair lá dando uma excelente aula? Né? Não, você tem que entender a zona de desenvolvimento proximal do aluno. Tá, beleza, obrigado. Não sei nada do que é isso. Então a ideia é mostrar de forma mais prática. Quando você mostra de forma prática, o professor vai tentar executar. Quando ele tenta executar, ele vai ver que vai dar errado. O que ele vai ter que fazer? Buscar a teoria para entender a prática. Aí ele busca a teoria. Se eu jogo teoria, ele não busca fazer a prática. Mas se eu busco a prática, ele busca a teoria. Se eu jogo a prática, ele busca a teoria. A ideia básica é essa. Pode passar, por favor. Um exemplo de método que eu ia utilizar aqui, eu não sabia o tamanho do público. Normalmente eu vou dando palestra, vai ter 20, 30, aqui tem um pouquinho mais, a gente não fez. Tem um método chamado TPS, que é Think, Pair, Share. É um método ativo também. Como que funciona? Eu ia pedir para vocês responder essa questão que eu fiz para vocês. Quais metodologias? Primeiro individualmente, que é a primeira etapa, pode passar. Depois, em duplas ou grupos, caso a turma seja maior. E por último, explicar as respostas. Isso é um método ativo. Certo? Os alunos vão trabalhar individualmente, depois coletivamente e por último, explicar. Quantas habilidades a gente consegue trabalhar nessas três partes, ao invés de só ficar falando e ouvindo? Certo? Tem como aumentar um pouco o método, tem que colocar mais duas etapas, que seria ranquear, pode passar por favor. Voltar nas melhores respostas, ranqueá-las e por último, organizar elas de forma a mais voltada à primeira, etc. Né, para apresentar de uma forma mais dinâmica. Pode passar, por favor. E aí a pergunta é, por que a gente vai utilizar metodologias ativas? Alguém sabe por que a gente poderia usar? Por que ou para quê? Impulsionar o conhecimento. Mas a expositiva não poderia ser isso? Instigar o conhecimento? Há um termo utilizado no tipo
esse nome do médico, o Wagner Ribeiro, ele falava muito nessa questão, fala que é da neurolinguística, que as pessoas são divididas em 3 grupos de pessoas, a forma de captação de conhecimento: visual, auditivo e sinestésico. Sim, esse é o estilo chamado VAC, estilos de aprendizagem que a gente chama. Cada indivíduo é estimulado a aprender de uma forma diferente, então por isso que a aula precisa ter várias formas diferentes para atrair a atenção de todos. Para conseguir atender todos. Ótimo. Mais alguém? Não? Quem é que gosta de ficar sentado assistindo a aula 4 horas com o professor falando e vocês ouvindo? Engraçado. Depois do mestrado eu parei um tempo. Fiquei 2 anos sem fazer pós-graduação. Estava atuando como docente, mas não estava atuando como aluno. E eu voltei para o doutorado. Um dos meus professores de doutorado era a maior referência do Brasil em cromatografia. Eu não gosto de cromatografia, minha área é de ensino, mas eu falei, vou assistir, né? Conhecimento é sempre importante. Ele parecia um androide. Ele fala 4 horas seguidas sem beber água, sem ir no banheiro, sem nenhum aluno falar nada. 4 horas seguidas. Ele começa a falar, só que calmo. Não é que nem eu estou falando rápido aqui pro negócio, porque o nosso tempo é curto, não. Ele fala calmo, não, porque a cromatografia em camada delgada, não sei o que, e ele vai para lá e para cá, 4 horas seguidas sem beber água, sem ir ao banheiro, sem nenhum aluno falar nada. Eu não dou conta de ficar sentado numa cadeira 4 horas assistindo alguém, eu não dou conta. Nem no Netflix eu consigo ficar 4 horas. No sofá de casa, com a perna para cima, comendo pipoca, tomando coca gelada, não dá para ficar 4 horas parado na minha posição. Então, como que a gente espera que o nosso aluno que está na educação básica, numa cadeira dura, numa sala quente, com 40 alunos, estudando algo que ele não quer estudar, que ele não sabe para que serve aquilo, fica 4 horas sentado, olhando para o quadro? Certo? A ideia, gente, realmente é provocar, para a gente chegar e fazer diferente. Certo? A ideia realmente é essa. Pode passar, por favor. Por que utilizar a metodologia ativa? Primeiro, tentar desenvolver competências, ao invés de apenas conhecimentos. Por que eu falei apenas conhecimentos? Vou voltar na física. Quando eu estudei física no terceiro colegial, eu adorava fazer cálculo de resistência equivalente de circuitos. Vocês lembram disso? Desenhava aquele circuito enorme, cheio de resistência. Adorava fazer aquilo, eu era o rei da resistência. Fazia... Era excelente. Só que eu não sabia trocar uma lâmpada. Eu calculava a resistência do mundo, mas não sabia trocar uma lâmpada. Certo? Eu tinha colega que conseguia calcular a resistência e trocar a lâmpada. Só que aí pegava essas lâmpadas fluorescentes, quebrava em 1000 pedacinhos e descartava no lixo comum. Cadê a atitude? Então o que é competência? Pode passar. É a união de conhecimentos, habilidades e atitudes. Essa intersecção, pode passar, é a competência. Então o que seria uma pessoa competente nisso que eu acabei de falar? Seria uma pessoa que, além de saber trocar uma lâmpada e descartar ela de forma ambientalmente correta, saber fazer os cálculos, por exemplo, de quanta energia eu teria numa sala, eu ia gastar numa sala. Quanto eu poderia economizar utilizando lâmpadas de LED ao invés de incandescente. Certo? Então eu teria conhecimentos, habilidades e atitudes. Certo? Quando a gente está dando uma aula estritamente expositiva, o aluno está só ouvindo. Como que o aluno vai ter habilidade se ele só está ouvindo? Histologia. Como que você vai preparar uma lâmina histológica se você só está assistindo a aula? Ó, gente, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer um corte bem fininho aqui, depois vocês colocam lá, colocam corante, colocam a lâmina por cima e esperam secar. Ah, beleza, professor, como é que é esse corte? Eu não sei. Então a ideia é que a gente mobilize habilidades também. Certo? Não, funciona a teoria também, tá, gente? Mas ninguém aqui toma suplemento de colágeno pra ruga. Porque a gente sabe que é jogadinha fora. Atitude. Ótimo, atitude. Alguém aqui, todo mundo toma vacina? Então tá bom, atitude também. Mais conhecimento do que atitude, na verdade, né? Mas beleza. Prosseguindo. Outra questão que o colega acabou de falar, estilo de aprendizagem. Tem vários estilos, VAC é um deles, ciclo de aprendizagem experiencial de Kolbe é outro deles. Esse que eu passo para vocês aqui é o mais completo, que são 8 estilos diferentes, que tentam trazer a construção do conhecimento em 4 etapas. A percepção é a primeira,
que a gente percebe a informação. Como que eu percebo a informação? De forma sensorial ou de forma intuitiva? Eu preciso pôr a mão para entender? Ou não? Eu consigo entender só olhando e abstraindo. Um exemplo, na química, que é a minha área, para você entender modelo atômico, você tem que ser intuitivo. Pelo menos um pouquinho. Ninguém viu um átomo. Certo? Então como é que você vai entender de forma sensorial? É muito difícil. Tá? Segundo, retenção. Como que eu vou reter a informação que está sendo passada? De forma visual ou de forma verbal? Certo? Um exemplo. Quem é que consegue estudar ouvindo música? Normalmente quem consegue estudar ouvindo música é mais visual. Por quê? Porque a música não está te atrapalhando. Certo? Então você está conseguindo aprender. Se você fosse verbal, você ia ficar prestando atenção na música e não ia conseguir estudar. Quem aqui precisa de um ambiente totalmente em silêncio para estudar? Muito provavelmente são pessoas mais verbais. Certo? Que o visual não faz tanta diferença assim. Mas isso aqui não são caixinhas. Ah, eu sou visual, fulano é verbal. Isso é um gradiente. Certo? A gente vai mobilizando dentro desse gradiente. Pode passar, por favor. Terceira etapa, processamento. Ativo ou reflexivo? Ativos são pessoas que gostam mais de pôr a mão na massa, reflexivos são aquelas que gostam mais de pensar, refletir sobre o assunto para depois entender. Um exemplo claro disso. Muitas vezes a gente chega na sala de aula e pergunta assim, pessoal, quanto que é raiz de 2? Raiz de 9? Gente, não é possível. Quanto que é raiz de 9? Não é possível que vocês não sabem. O reflexivo ainda está pensando. E eu já estou apertando. Entendeu? Quanto que é raiz de 9? Não, não é possível que vocês não sabem. Raiz de 9. O professor não espera 10 segundos para não responder. Conta, a próxima vez que o professor fazer pergunta na sala, com exceção desses que estão aqui, quanto tempo eles vão esperar para responder a própria pergunta que eles fizeram? Pensem nisso, é muito difícil controlar isso, tá gente? Eu falo isso porque de vez em quando eu me pego e falo assim, não dei tempo. Né? E o professor, a ideia é que eu faça a pergunta, enquanto não saia uma resposta, por pior que seja a resposta, eu espere algum aluno responder. A primeira vez eles vão demorar. Tá? A partir da segunda eles vão responder mais rápido, porque eles sabem que se eles não responderem, você não vai continuar a aula. Certo? E por último, organização. Sequencial ou global? Tem pessoas que gostam de aprender passo a passo. Tem pessoas que gostam de ver o todo. Por exemplo, mapa diabólico. Perdão, metabólico. Mapa metabólico. Vocês estão vendo o mapa metabólico lá. Glicólise, por exemplo. Vocês vêem toda a glicólise, 10 etapas, glicose, 6-fosfato, frutose, 6-fosfato, blá, 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 blá. Você vê tudo. Tem gente que gosta de ver o mapa completo para entender. Tem gente que gosta de pegar o livro do Leninger, que ele tem direitinho. Passo 1 para o 2. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 10. Certo? Tem pessoa que faz divisão e faz, por exemplo, 20 dividido por 6. Ah, dá 3, sobra 2. Tem gente que faz 20 dividido por 6, 3 vezes 6, 18. 20 menos 18 é igual a 2. Desce 0. Sequencial global. Certo? Eu quase reprovei na segunda série de ensino fundamental porque eu fazia direto. A professora queria que eu fizesse passo a passo. Né? Eu quase reprovei na segunda série de ensino fundamental. Isso não é vergonhoso, tá? A professora que usava métodos muito ortodoxos. Outra questão, por que a gente usa a metodologia ativa? Taxonomia de Bloom. Quem já ouviu falar de taxonomia de Bloom? Agora taxonomia na biologia, vocês já ouviram um punhado, né? Tá. A de Bloom, qual é a ideia delas? Que cada um desses verbos, ele mobiliza níveis cognitivos diferentes. O que é mais difícil? Criar alguma coisa ou lembrar alguma coisa? Criar. Demanda um nível cognitivo muito maior. Só que as nossas aulas expositivas demandam que o aluno fique só aqui. No máximo aqui. Entender. Tá? Lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar, criar. Um exemplo. O problema não é esse, na verdade. O problema é quando as minhas aulas são voltadas para o lembrar e eu cobro o criar. Certo? A ideia é eu conseguir adequar o objetivo da minha disciplina com a aula que eu estou ministrando, com a metodologia que eu utilizo. Certo? Vou dar um outro exemplo. Voltar no professor conhecido, o professor Luiz Gustavo. Eu falo do professor Luiz Gustavo porque ele me deu aula. Tá? Eu sou jovem, tá, gente? Senão vocês vão achar que ele é muito velho porque ele me deu aula, tá? Não, mas eu sou muito jovem. Contextualizando, eu fiz Química Industrial, mas eu senti falta da licenciatura. Então eu vim aqui para a UFTM fazer licenciatura em Química. Só que meus horários bateram, eu parei de fazer licenciatura em Química. Tá? E aí ele me deu aula de História da Ciência e da Biologia. Quando você cria um vídeo, você não aprende muito mais do que só vendo alguém falar e etc.
quando você cria alguma coisa, você mobiliza, além dos conhecimentos que você vai construir muito maior, você vai aprender minimamente como editar um vídeo, como fazer uma pesquisa, como fazer uma síntese, porque você vai pesquisar um punhado de coisa e vai colocar só um pouquinho no vídeo. Certo? Olha o tanto de coisa que você mobiliza quando você cria um vídeo. Em compensação, quando você fica assistindo o professor falar e você ouvir. Certo? Ou quando você pega o livro do Lenin e vai decorar o mapa diabólico de glicose. Enfim. E aí muita gente fala que a tecnologia vai resolver os problemas da educação. Né? Pode passar, por favor. E aí a gente tem a taxonomia do Bloom, mais um. Taxonomia de Bloom, quando a gente está falando para a era digital. Não muda nada. Fala, gente, vamos usar o computador. Todo mundo pega o celular na sala. Aí os alunos já ficam satisfeitos. Vamos usar o celular. O que nós vamos fazer? Pesquisa aí para mim, ó. O que é ciclo de Krebs? Adiantou alguma coisa? Estou fazendo a mesma coisa, né? Estou me lembrar ali, ó. Marcar conteúdos, listar, glossar, reunir conteúdos, criar bibliotecas. Aí o aluno vai lá e faz aquele trabalho. Faz um trabalho para mim, por favor, sobre monocotiledôneas. Não tenho nada disso, acho o nome legal. Só. Faz um trabalho sobre monocotiledôneas. Aí ele vai no Googlão, né? Pai de todos. Pega o resultado número 1, passei direto. Ou o 2, cola da web. Quando é muito bom, pega do Wikipedia, aí fica sensacional, só que ele entrega por hiperlink. Hiperlink em azul grifado. E ele ainda imprime colorido, gente. Pra vir de azul o negócio, né? Os meus alunos eu ensinei a colar como texto sem formatação. Aí tira o hiperlink, tá? Uma dica pra vocês. Aí depois justifica também, porque normalmente ele não vem justificado não, ele vem alinhado à esquerda, tá? Quando for copiar e colar, faz isso. Ou então vai lá na página 10 dos resultados, tá? Não copia da página 1 não, fica feio. Ah, e professores, pega o primeiro parágrafo e cola no Google. Você vai achar o texto inteirinho. Tá bom, não pega o primeiro parágrafo, não, que o primeiro às vezes ele escreve. Pega o parágrafo que está mais bem escrito. Você vai olhar assim, nossa senhora, mas que palavrinha rebuscada que ele utilizou, né? Pega aquele lá e cola no Google, vai achar inteirinho o negócio. Olha o professor, quem tá rindo, quem tá rindo aí é porque já fez isso, certeza. Agora a dica que normalmente funciona, vou falar baixinho só para vocês. Procure em inglês e traduz. Beleza? Vou passar. A gente tenta buscar aliar teoria e prática. Pode passar, por favor. A gente tenta aliar teoria e prática. Mas quando a gente consegue, essa intersecção é muito pequena. O ideal para a gente é fazer aquilo ali, pode passar. É entrelaçar teoria e prática. Certo? Infelizmente, a gente está mais nesse outro agora. Porque a teoria está totalmente distante da prática. No curso de biologia, por exemplo, vocês têm disciplinas teóricas e práticas ou a mesma disciplina tem teoria e prática? O nosso era separado, de química. A gente tinha disciplina teórica, tipo química geral e química experimental, duas disciplinas diferentes. Tá? O professor de química geral estava dando uma matéria, o experimental estava dando outra totalmente diferente. Aí o que a gente fez? Colocou uma disciplina só. E o mesmo professor dá as duas. Ele continua dando um negócio diferente. Certo? Não adiantou nada. Está melhorando aos poucos. Tá? É um avanço, mas é aos poucos. Tá? E aí muita gente acha, por exemplo, vamos pegar aqui disciplinas da área de ensino. Vocês têm didática. Certo? Muita gente acha que didática é teoria. Didática é prática, gente. Didática não é teoria. Não é ficar estudando libânio. Certo? Didática é prática. Tá? Você vai mobilizar a teoria enquanto faz a prática. Beleza? Pode prosseguir, por favor. Agora, bem rapidamente, eu vou listar algumas metodologias que não teria como eu fazer aqui, porque são metodologias maiores, tá? Mas que são metodologias, talvez as mais tradicionais metodologias ativas que existem. Primeira delas, se eu for muito rápido, me interrompa por favor, que agora eu vou engatar com você, tá? Aprendizagem baseada em projetos. O que é aprendizagem baseada em projetos? Resumindo, os alunos vão ser mobilizados para criar algum protótipo, criar alguma coisa. Tá? E essa criação parte da ideia deles, é claro que orientada por um professor. É diferente do ensino por projetos. Tá? O que é o ensino por projetos? Fala assim, ó, gente, vocês têm que fazer isso. Vocês vão criar agora um modelo de célula procarionte usando uma melancia. Você fez um projeto? Fez. Só que eu te falei tudo que você tem que fazer. Um modelo de célula procarionte usando uma melancia. Certo? Vocês citaram do professor Carlos fazer modelos tridimensionais maravilhosos. Eu posso propor para vocês fazer algum modelo tridimensional.
celular. Está dentro do meu conteúdo, mas você tem autonomia para trabalhar. Você pode fazer da forma que você acha interessante. Isso é mais aprendizagem baseada em projetos e não ensino por projetos. Certo? Tem a diferença dos dois. Pode passar. Eu vou passar esses slides todos para o professor Wagner depois e disponibilizo para vocês. Tudo bem? Pode tirar a foto também, não tem problema não. Quais são os princípios da aprendizagem baseada em projetos? Primeiro, os projetos têm que ser adequados tanto ao nível dos alunos quanto ao tempo de realização. Normalmente um projeto permeia todo um semestre, certo? Ou todo um ano. Fornecer subsídios para a aprendizagem de estudantes. Não adianta nada passar um projeto e não dá nenhuma referência para o aluno conseguir correr atrás, certo? Promover oportunidades frequentes de avaliação e autoavaliação. Quem aqui já fez projetos dentro da faculdade? É uma crítica que eu também já cometi, tá, gente? Quando vocês são avaliados? Só no final? Ou durante o projeto? Ambos, né? Grande parte das vezes que eu fiz um projeto na graduação, eu só fui avaliado no dia da apresentação. Né? Eu vou lá ter um produto, eu vou ser avaliado nesse dia por esse produto. Tudo que eu passei até lá é desconsiderado. Certo? A ideia da aprendizagem baseada em projetos é que a gente tenha momentos de avaliação e momentos de autoavaliação. Um exemplo, uma disciplina de metodologia da pesquisa científica. Normalmente o professor pede para a gente escrever um projeto. Não sei se aqui também tem esse padrão, mas o professor pede para a gente escrever um projeto. Então que ele faça o seguinte: introdução, avalie a introdução, dê um feedback sobre a introdução. Objetivos, avalie objetivos, dê um feedback sobre objetivos. Metodologia, avalie a metodologia, dê um feedback, e assim por diante. Certo? E por último, buscar a formação de pequenas organizações sociais, que são os grupos. Por que a gente fala que são pequenas organizações sociais? Porque esses grupos, não é todos os alunos que vão fazer tudo, eles vão ter funções diferentes no grupo. Mas não é aquele seminário que cada um pega a sua parte e depois monta o Frankenstein. Tá? Não é isso. A ideia é que tenha funções diferentes, mas todo mundo sabe o que está acontecendo. Tá? Por isso que a gente tem vários métodos de desenvolvimento de projetos. Tá? Tem vários métodos. A gente pode conversar em um outro momento. Quais são os pontos-chave da aprendizagem baseada em projetos? Elaboração de perguntas, investigação, colaboração, utilização de tecnologias e desenvolvimento de protótipos. Dois pontos mais importantes aqui. Tem que desenvolver algum produto e, por último, esse produto deve ser apresentado. Os alunos têm que ver que aquilo que eles criaram tem importância. Não é igual você vai na oficina de material reciclado. Vamos lá, como reutilizar a garrafa PET? Você faz um porta-treco, que antigamente você colocava em cima da televisão. Agora nem para isso serve, porque a televisão é widescreen, é fininha, está lá na parede, você não coloca um porta-treco lá em cima. Então você vai na oficina de material reciclado para gerar mais lixo. Você pega o que ia para o lixo e joga para o lixo de uma forma diferente. Certo? Ou seja, não serve para nada. É a renovação do lixo, exatamente. Então a ideia é que o protótipo sirva para alguma coisa. Algo que eu gosto de fazer, por exemplo, é estimular os alunos na parte da pesquisa. Vai desenvolver um projeto? Desenvolve. Mas faz um delineamento de pesquisa, tenta aplicar em sala de aula e relata seus resultados. Aí a gente faz um resumo expandido, um resumo, eles querem ir para congresso, então que faça o congresso com um trabalho bem feito. E não que faz alguma coisa e fala assim, nossa, eu quero falar daquilo que eu fiz. Não é só falar daquilo que eu fiz. Educação não é bagunça. Né? Delineia a pesquisa primeiro, faz a pesquisa e aí sim você relata. Mas com instrumentos bem definidos de coleta de dados. Tá? Eu falei educação não é bagunça porque é o seguinte, na química tem isso, não sei se na biologia tem isso também. O pessoal da química inorgânica, da fisicoquímica, da química orgânica, fala que o pessoal da área de ensino de química não faz nada. Entendeu? O pessoal da área de ensino não faz nada. Eu quero ver quem vai interpretar meus 1.200 questionários, mais 35 entrevistas de meia hora. Quem vai transcrever as 35 para mim? Do doutorado, por exemplo. Né? Então não é assim. A ciência dura, que a gente chama, que é a ciência mais voltada para o nível de bacharelado, vamos dizer assim, né? Tem tanta importância quanto a área de educação. O problema é que, infelizmente, muitos congressos de educação aceitam trabalho sem nenhum método, sem nenhum critério. E aí é claro que a área vai ficar sendo considerada aí como negativa por causa disso. Né? Prosseguindo. A ideia é o seguinte, o professor faz muitas perguntas e ele ainda aumenta a quantidade de perguntas. Ele dá poucas respostas e ele chega a zero durante o desenvolvimento do projeto. A autonomia dos alunos é subir num prédio. Aí você cansou, porque você não é o Homem-Aranha. Certo? Aí chega o professor, seu salvador, Superman não, Homem de Ferro, né? Tem que seguir na Marvel ainda. Monta o andaime para você, você descansa. Ou seja, ele te dá o suporte, te dá a mediação. A partir daí você continua subindo. É uma metáfora, porque assim, você está construindo conhecimento, chega um ponto que você trava.
Quando vocês estão desenvolvendo alguma coisa, vocês não travam às vezes? Aí é que chega o professor. E às vezes ele não precisa te dar a resposta, ele te faz uma pergunta que te faz pensar em como você vai resolver aquilo. Certo? Essa é a função do professor. Pode passar, por favor. Se der tempo, eu passo esse vídeo depois. Pode passar. Aprendizagem baseada em problemas. Aprendizagem baseada em problemas é similar a de projetos. A diferença é, a gente não cria um protótipo, a gente resolve um problema. Tá? Vamos supor que eu tenho um problema ambiental e eu jogo esse problema ambiental para ser resolvido pelos alunos. Tá? O que é a questão interessante? Os alunos não têm o conhecimento antes para resolver. Alguém, se não é, você citou estudo de caso. O estudo de caso é o seguinte, eu passo o meu conteúdo, depois eu dou um caso, que é um problema, e eles resolvem esse caso. Isso é estudo de caso. Ótima metodologia. A aprendizagem baseada em problema é o seguinte, eu não passei meu conteúdo, e eu já jogo o problema. O aluno não vai saber resolver, é óbvio, mas por isso que é um método. Tem etapas bem definidas para a gente conseguir fazer com que ele construa o conhecimento enquanto resolve o problema. Os problemas têm que ser complexos. Problema complexo não é problema difícil, e sim problemas que permitem formas diferentes de chegar à solução. Tá? Isso é um problema complexo. Relacionados ao mundo real, preferencialmente no cotidiano do aluno, e que envolva a aplicação de conceitos e definições. Pode passar, por favor. 6 características. A aprendizagem precisa ser centrada nos estudantes, que eu já falei. Acontece em pequenos grupos. Na aprendizagem baseada em projetos, os grupos têm de 5 a 8. Problemas de 10 a 15, normalmente. Porque problemas, a resolução acontece dentro da sala. Projeto, você desenvolve o projeto fora da sala. Como é que você junta 15 pessoas para desenvolver o projeto fora da sala de aula? Certo? É incrível que como a comunicação avançou, com WhatsApp, etc, 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 e a gente consegue se encontrar cada vez menos. Não é verdade? Pode passar. O tutor, que é o professor, não interfere na aprendizagem. Ele vai apenas facilitar. Ele vai jogando perguntas para continuar a discussão. Pode passar. Os problemas devem ser autênticos, relacionados à vida ou ao trabalho. O problema é a ferramenta para desenvolver a habilidade, e não ao contrário, como é o estudo de caso. Pode passar. E aí são 7 etapas. Pode ir? Quais são as 7 etapas? Primeira etapa, os alunos vão olhar para o problema que o professor entregou e vai identificar ele. Então, eu tenho um problema, eu já sei o que é o problema, eu sei que o problema pede. Certo? Segunda etapa. Com o que eu sei, o que eu já sei, eu tento resolver o problema. Como assim o que eu já sei? Você acabou de falar que eu não sei nada antes, eu não aprendi o conteúdo ainda. Tá, mas alguma coisa você sabe, do seu ensino médio, da sua vida, da sua mãe, do seu pai que é biólogo, do seu primo que trabalha com não sei o quê. Então alguma coisa você já sabe, que é o conhecimento prévio. A gente não chega aqui vazio, a gente chega aqui com algum conhecimento. Tá? Esse conhecimento é que eu vou tentar aplicar, certo? E eu vou passar para a etapa 3, que é elaborar hipóteses ou possíveis mecanismos para resolver aquele problema. Eu não vou conseguir resolver. Se conseguir resolver logo de cara, é porque o problema não foi adequado para aquela turma que você usou. A ideia é que eles não consigam resolver. E aí eles vão identificar problemas de aprendizagem. Eu chamo isso de probleminhas. Eu tenho um problemão. Para resolver esse problemão, eu preciso aprender isso, 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 isso e isso. Que são os probleminhas. Beleza? Eu já sei o que eu preciso aprender, mas eu não sei ainda. O que eu faço? Pode passar. Vou para casa, que é a etapa 5. As 4 primeiras etapas são dentro da sala de aula. Etapa 5 é autoselecionada. E aí vocês vão pesquisar para responder aqueles probleminhas. Certo? Vão achar a resposta desses probleminhas. Vão voltar para a sala no segundo momento presencial. Vão reavaliar o problema e aplicar os novos conhecimentos das informações que vocês trouxeram. E a partir daí espera-se que o problema já tenha condições de ser resolvido. Porque você tentou resolver com seus conhecimentos prévios, depois pesquisou, depois tentou aplicar novamente. E você não fez isso sozinho, você fez isso em um grupo com 10 pessoas, que chegaram a informações diferentes de como resolver o problema. Tudo bem? Pode passar. Então esse aqui é o itinerário. Pode passar? Esse é o itinerário que a gente segue. Identificar o problema, usar o conhecimento prévio, elaborar hipóteses, encontrar os problemas de aprendizagem, vai para casa, estuda autodirecionado, reavalia, aplica, reflete e discute. Certo? Pode passar. Quais são os atores? Dentro de cada grupo eu tenho um coordenador, um secretário, os outros alunos do grupo e um professor tutor que vai entrar e sair quando necessário. Certo? Pode passar. Sala de aula invertida. O que normalmente rende mais quando a gente faz sala de aula com os alunos? Tá esperando.
seminário? Não, não é invertida. É porque o título já está ali. Finge que você não viu aquele título. Tá? Numa aula de vocês, como vocês rendem mais dentro de uma aula? Trabalhando em equipe, ou dialogando. A maioria das vezes não é quando o professor fala e vocês escutam. Então a sala de aula invertida é realmente inverter esse panorama. Tá? Aquilo que normalmente é feito na sala, que normalmente são as aulas, a parte teórica, passa a ser feito em casa. E aquilo que normalmente é para casa, trabalho, seminário, discussão, exercícios, etc., passa a ser feito em sala. Certo? Pode passar, por favor. Pode passar? Pode passar. Então, como que funciona a sala de aula invertida? Primeira etapa, o professor prepara um material. A maioria das vezes esse material contém vídeos. Tá? Vídeos, a ideal é que sejam materiais multimodais, ou seja, vídeo, texto, áudio, etc. Passa para os alunos, eles vão estudar antes esse material em casa. Certo? Essa é a primeira etapa. Pode passar. A segunda etapa, ainda em casa, eu tenho algum canal para conseguir resolver alguns problemas com os alunos antes deles chegar na sala de aula ainda. Porque pode ser que ele está vendo um vídeo e não entende alguma coisinha. Tá? Então eu tenho um canal para tentar tirar dúvidas com ele. Pode ser até o WhatsApp esse canal. Tá? Pode passar. E por último, o aluno chega na sala de aula e vai aplicar o conhecimento que ele construiu em casa. Então, por exemplo, eu vou dar uma aula de bioquímica. Eu passo a teoria de carboidratos para os alunos, eles vão estudar essa teoria em casa. Eu chego na sala de aula, eu vou resolver exercício. Tem uma lista com 30 exercícios, eu vou ficar resolvendo 30 exercícios em sala baseado na teoria que eu passei para vocês estudarem. Tá? Qual que é o benefício disso? Primeiro, quanto tempo eu consegui falar individualmente com cada um de vocês aqui agora? Individualmente com cada um? 0. E isso acontece em sala de aula também. O professor está dando aula expositiva, quanto tempo ele conversa com cada aluno? Nada. E se vocês estivessem resolvendo exercício, eu estivesse passando de mesa em mesa, auxiliando a resolver exercício? Eu ia aumentar o tempo de contato entre professor e aluno. Certo? Então eu personalizaria muito mais a forma que eu estou trabalhando com cada aluno. Certo? Outro ponto positivo. Muitas atividades que demandam mediação, a gente programa para fazer em casa. Construir um seminário. Vocês constroem um seminário em casa e só apresentam. Certo? Vocês podem construir, debater em sala. Certo? Pode passar. Um dos problemas que a gente vê na sala de aula invertida é o seguinte. Mas e se o aluno não vê os vídeos e não estudar em casa? Certo? De início, a gente precisa de um mecanismo para fazer com que eles assistam o vídeo. Certo? Esse mecanismo é o Edpuzzle. Eu falo assim, é o Edpuzzle para mim, né? Para outras pessoas pode ter outro mecanismo. This is a classroom. The teacher stands at the front, and the students watch and listen. You'll recognize this because it's probably how you were taught and how your parents were taught before you. But there are a lot of... Parou. E apareceu uma questão aqui do lado. Certo? Essas questões vão ser respondidas e eu recebo as respostas dessas questões no ambiente virtual. Não tem como o aluno passar o vídeo para frente. Certo? Mas se ele não sabe, ele pode reassistir a parte que ele acabou de ver para tentar responder a questão corretamente. Pode responder qualquer uma, pode clicar em beleza, submit. Mandei a resposta, está errado, eu posso ter o feedback aqui, automático, ou posso deixar para eu dar o feedback em casa. Pode continuar. But there are a lot of problems with this approach to teaching. You see, not all students learn at the same speed. So some get left behind. And while some students learn better by listening, others may learn better by doing. O que caracteriza essa questão? Que uns aprendem melhor escutando e outros fazendo. Estilos de aprendizagem que a gente acabou de falar. Pode acertar essa. This means that teachers can't always do the best job they can. But there is another way. The flipped classroom addresses these problems and makes learning more personal. First, the teacher makes a video that delivers the content they'd usually teach in class. Then they share it online with students who can watch it before the next lesson. This leaves the teacher free to spend class time leading activities that help students apply the knowledge. Students can rewind and rewatch a video as many times as they like and come back to class with questions for the teacher.
so keeping up with the class is no longer an issue. Students can access the video at any time using mobile devices, giving them the ability to learn more independently. Instead of Os alternativos abaixo não é uma característica de sala de aula invertida. Aprendizagem colaborativa, resolução de exercício em sala, aula à distância e personalização do ensino. Sala de aula invertida não é uma aula à distância. Tá? A parte principal da sala de aula invertida acontece na sala, que é a parte de aplicação do conhecimento. Lá na taxonomia de Bloom, o apply, que é aplicar, está mais em cima. O lembrar, que normalmente a aula dispositiva, está mais embaixo. Pode continuar. Instead of sitting and listening, students can spend class time applying knowledge in more practical ways. And teachers are free to spend their time working with students and giving them individual support and attention. The flipped classroom model is already making a difference to students and teachers worldwide, so get involved. Discover more at flippedinstitute.org and become part of the movement. Qual o nome em inglês para sala de aula invertida? É Flipped Classroom, por mais que Inverted Classroom também pode ser usado. Seguinte, a sala de aula invertida tem seus problemas, é óbvio. Quais são os problemas relatados principalmente? Primeiro, professores falam que não conseguem terminar todo o conteúdo programático no tempo delimitado. Tá? Isso é ajustável. A primeira vez que a gente aplica, a gente não vai conseguir. Tá? A maioria das metodologias, a primeira vez que você vai aplicar, vai dar errado. Se der certo, o que é isso? Tá errado. Bom, eu não diria que se der certo está errado, mas se der certo é porque deu. É sensacional, entendeu? Ganhou na média, perdeu a chance de ganhar, na verdade. Né? Por quê? Como que eu vou me programar? Eu estou acostumado a dar aula sempre de um jeito, eu vou inverter minha sala de aula, como que eu vou fazer? Eu não vou passar um vídeo de 50 minutos para o aluno assistir em casa. Ele não vai assistir um vídeo de 50 minutos. Mas talvez se eu passar 5 vídeos de 10, ele assista. Então até a estratégia de como trabalhar, a gente tem que pensar nisso. Bergman, que foi o criador da sala de aula invertida, ele fala que os vídeos não podem passar de 15 minutos. Como que ele criou a sala de aula invertida? Só por curiosidade. Uma aluna teve que pegar um afastamento de 3 meses. Né? E aí essa aluna ia perder as aulas dele. Ele, por conta própria, para não perder o conteúdo, resolveu gravar a aula, ele filmou as aulas, igual está filmando aqui agora, ele filmou as aulas dele e entregava as aulas para a aluna. Só que aí todo aluno que faltava na aula pediu o vídeo para ele. Chegou um ponto que os alunos pararam de ir na aula. E começou todo mundo a pedir o vídeo. Certo? Aí ele pensou, peraí, se está todo mundo pedindo vídeo, então foi o seguinte, a teoria vai ser tudo em casa, e eu aproveito esse tempo aqui da sala para outras coisas. Então todas as aulas dele ele passou em vídeo, toda a parte teórica, e ele conseguiu resolver exercícios, fazer práticas, dinâmicas, debates, etc. em sala de aula. Certo? E aí ele conseguiu aproveitar muito mais o tempo do que antes. Certo? Seguindo. Edpuzzle é o nome daquela ferramenta, tá? que eu acabei de mostrar. Eu posso mostrar com mais detalhes, caso alguém tenha alguma dúvida, eu passo meus contatos depois. Ele é totalmente integrado com o Google Classroom, que é o ambiente virtual do Google. Tá? Agora o UFTM está usando o G Suite, lindo, né? Porque o G Suite é o sistema que vai conseguir sistematizar tudo isso, tá? Várias ferramentas Google, inclusive o Google está comprando tudo, o Edpuzzle foi uma das coisas que ele comprou, o Kahoot também o Google já comprou, tá? Cuidado, ele pode te comprar. Por fim, algo para a gente pensar também, que eu falei um pouco mais cedo, sobre avaliação. A gente faz muita avaliação da aprendizagem, ou seja, eu passo informações e avalio o que você aprendeu. Mas a gente faz poucas avaliações para a aprendizagem. Eu faço a avaliação para eu conseguir enxergar o que eu preciso mudar para você aprender. E a avaliação como aprendizagem é mais difícil ainda. O que é avaliação como aprendizagem? É quando o aluno aprende durante a avaliação. Certo? Eu gosto de elaborar minhas provas, quando eu faço prova escrita, sempre um dia antes da prova. Tá? Eu pego o que aconteceu na semana e tento pegar as notícias e encaixar essas notícias com o tema que eu preciso na prova. Tá? Por que eu faço isso? Para os alunos não ficarem lendo notícia de Facebook e fake news. Tá? Então, pelo menos, na pior das hipóteses, ele vai aprender alguma coisa que aconteceu no mundo e que é verdadeira. Tá? E que não foi tirado de achismo de Facebook. Tá? Por fim, a gente fala muito que o aluno está desmotivado. Tá? Eu também achava isso, por isso eu resolvi fazer meu doutorado em motivação. Eu saí da bioquímica e fiz doutorado em motivação, basicamente.
Uma das teorias motivacionais, eu estudei várias. A que eu mais gostei foi essa, a teoria da autodeterminação. O que ela diz? Que para estar plenamente motivado, nós temos que satisfazer 3 necessidades psicológicas básicas. Autonomia, eu sinto que eu faço o que eu quero, ou pelo menos que eu tenho escolhas. Competência, eu dou conta de fazer aquilo. Certo? E tem um pouco de desafio, porque se for fácil demais também eu não vou querer fazer. E vínculo, eu sinto que eu faço parte daquele grupo que eu estou inserido. Certo? Uma curiosidade, uma pesquisa feita com alunos de cálculo, agora não me lembro se é Unesp ou se é USP, foram mais de 1.500 alunos que fizeram o teste. Viram que o nível de autonomia deles era baixo, o nível de vínculo deles era alto, e o nível de competência era baixíssimo, era quase 0. Né? Por isso estavam desmotivados. Tá? Por que o vínculo é alto? Aí nas entrevistas, né, algumas respostas foram assim, tá todo mundo se ferrando em cálculo mesmo se a gente não se juntar. A teoria da autodeterminação também fala que a motivação não é somente extrínseca e intrínseca, como previam antigamente. O que é motivação intrínseca e extrínseca? Intrínseca seria, eu estudo porque eu gosto de estudar. Extrínseca seria, eu estudo porque vale nota. Recompensa externa, recompensa interna. A gente tem um gradiente aí dessa motivação. Por exemplo, a motivação, não preciso nem falar o que é a motivação, né? Eu não tenho motivação nenhuma para estudar. Motivação externa, eu vou estudar porque meu pai vai me dar um carro se eu passar no vestibular. Motivação é totalmente externa, é por causa do carro, não é por causa do estudo, certo? O que é introjetada? É quando eu começo a internalizar a motivação, mas ela ainda é externa. Por exemplo, eu vou estudar para não decepcionar meus pais. Eu não tenho recompensa nenhuma estudando. Mas eu internalizei que eu preciso estudar por um senso próprio meu, que eu não quero decepcionar meus pais. Ainda é externo, ainda é por causa deles, mas eu comecei a internalizar. Identificada. Eu vou estudar, porque se eu não estudar, eu não vou ser alguém na vida. Ainda não gosta de estudar. Não está motivado para estudar ainda. Mas sabe que se não estudar, não vai ser alguém na vida. Que é o que a gente costuma ouvir. Então internalizou ainda mais, já é para ele, não é para os outros, certo? Mas o ato de estudar ele ainda não gosta. A intrínseca, vou pular a integrada, a intrínseca é a motivação, tipo assim, alguém aqui já acordou e falou assim, não, que beleza, vou para a faculdade. Ninguém acordou aqui assim já? Não, eu já acordei assim, eu adoro, você não tem noção. Não gosto de estudar, pegar, sentar, vou estudar tal matéria, não gosto, mas ir para o ambiente universitário e assistir aula eu sempre gostei. Enfim, eu era motivado intrinsecamente para o estudo. O que é integrada? É quando o aluno tem algum start, algum gatilho, e faz com que ele passe a gostar de estudar, sem ele perceber que passou a gostar. Muitas das vezes esse gatilho pode ser o professor. E aí a importância do vínculo entre professor e aluno. De nada adianta eu usar todas as metodologias mais revolucionárias do universo se eu não tenho empatia com o meu aluno. Se eu não vejo ele como humano, né? Se eu não chego, se eu não falo um bom dia, se eu não como um bolo de banana com o meu aluno, por exemplo, certo? Enfim, a ideia é que a gente seja cada vez mais próximo dos nossos alunos, certo? Essa proximidade não precisa ser confundida com libertinagem. Quando ele fala de liberdade e vida libertinagem, não é assim. O aluno e o professor conseguem ter uma relação muito próxima sem invadir a privacidade um do outro, certo? Uma aula expositiva com um professor que você tem um afeto, que você tem afinidade, é muito melhor do que uma aula de metodologia ativa com um professor que te trata mal, que você vai procurar ele é inacessível, certo? Então a ideia nossa é mudar mais a nossa atitude do que o nosso conhecimento. A atitude de entender o aluno como ser humano e de estar cada vez mais próximo a ele. Aí sim Paulo Freire faz sentido. O Paulo Freire, para uma frasezinha de final de defesa de estágio, não conta não. Tá? Se é para falar de Paulo Freire, vamos falar de Paulo Freire, né? E não de frasezinha de fim de defesa de estágio. Beleza? Pode passar, por favor? Pode passar? Mais uma? Vou deixar para vocês meus contatos, só mais uma. Meus contatos estão aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema, podem ficar à vontade, tá? Às vezes eu demoro a responder, e muitas vezes eu respondo 1 da manhã, que é a hora que eu chego em casa, já jantei, e aí eu deito na cama e vou responder o WhatsApp. Normalmente é o que eu faço. Tá? Então, se você me mandou uma resposta, alguma mensagem, e não quer ser acordado 1h10 da manhã, coloca no silencioso depois, por favor. Tudo bem? Muito obrigado a vocês, obrigado Wagner pelo convite novamente. Tá?
deixei pouco tempo para perguntas e discussão, peço desculpas, mas eu tentei correr, juro. Tem 5 minutinhos. Se alguém quiser perguntar, comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Esse modelo de ensino ativo ele já é usado em outras universidades do mundo, não é? Porque eu lembro uma vez que li em um artigo acadêmico que o nosso modelo de ensino está muito atrasado. E a gente vai competir com, muitas vezes, alunos de fora que foram educados com essa metodologia de ensino. E aí a gente não consegue competir com eles e fica desmotivado. E aí eu queria saber se você sabe, eu sei que tem um nome, mas eu não lembro o nome dessa metodologia, desse lugar que usa essa metodologia. Tipo assim, a Escola da Ponte que usa a metodologia de ensino, que o aluno procura o ensino. Isso, escola democrática. Isso, e aí tem essa metodologia, você lembra o nome? Não, na verdade tem várias metodologias, tem várias escolas que utilizam. Vou dar um exemplo aqui no Brasil mesmo. O curso de medicina da UFSCar é totalmente aprendizagem baseada em problemas. Os alunos não têm aulas em sala de aula regular, para a pessoa falando no momento. Todas as aulas, todas as disciplinas são baseadas em problemas. Tá? Então, na verdade, não tem uma escola que usa um método específico e, enfim, metodologias ativas. A gente tem várias ações pontuais que acontecem dentro de cada um de nós aqui. Cada professor acaba tendo algum momento que a gente utiliza metodologias ativas. Agora, quando isso é sistemático na escola inteira, na universidade inteira, eu desconheço alguma, por exemplo, aqui no Brasil, que usa o tempo todo. Talvez o projeto âncora usa o tempo todo. Tá? Mas, e fora, quando eu estive na Finlândia, as escolas usam muito aprendizagem baseada em projetos. Mas não é só aprendizagem baseada em projetos. Só que quando elas divulgam para fora, aí que tá. A Finlândia não é a Finlândia que todo mundo vê, né, que é tudo lindo, tudo maravilhoso. Eles mostram pra gente que é tudo aprendizagem baseada em projetos. Só que você chega lá, tem muita aula positiva. Eu assisti muitas aulas era o professor falando, aluno não ouvindo. E eu não entendi nada, que era em finlandês, não por cima. Mas enfim, o que se vende nem sempre é a realidade. É claro, a gente vende o que é melhor, a gente não vende o que é pior. Enfim, poderia ter falado de muitas coisas, mas eu não conheço uma escola que use estritamente uma metodologia. Tá? Eles normalmente usam combinações, né? E eu falo, nós aqui já utilizamos metodologias ativas. Não de forma sistematizada e não de forma, como eu posso dizer, estruturada, principalmente curricularmente. Os nossos currículos não são estruturados para metodologia ativa. Eu tenho outra pergunta. No início da sua palestra, o senhor falou sobre fazer o celular deixar de ser o vilão e se tornar às vezes o herói, pelo menos o anti-herói. Mas a minha dúvida, como educadora às vezes, é como que eu consigo usar o celular para, como o jogo que o senhor trouxe. Mas como evitar as outras mídias que tem esse celular, como o WhatsApp, por exemplo? É complicado. 2 dicas que eu uso, isso não é regra, tá? A primeira, pelo fato de eu ter muita proximidade com os alunos, eu chego e falo assim, vamos ficar isso aí, vamos parar, tá na hora, né? Não, acabou. Não reclamo, não, professor, desculpa, tranquilo. E outra que eu costumo fazer é brincar com eles. Vocês estão no Instagram, por exemplo, assim, nossa, gatinha esse mocinho aí, hein? Não, professor, desculpa, já vai guardando. Eu uso de forma mais contrária, porque a repreensão é a pior coisa que existe. Você chega e fala assim, guarda esse celular aí, que é o que acontece muitas vezes. Então todo mundo guarda o celular. Avaliação, quero o celular aqui na frente, cada um aqui, ó. Eu particularmente acho que a pior metodologia, a pior estratégia possível para conseguir combater o vilão seja com mais repreensão. Tudo que é proibido é mais gostoso, não é isso que o pessoal fala? Né? Enfim, eu acho que é melhor usar essa uma forma mais descontraída para tentar resolver isso. Tá? Mas isso é minha opinião, não tem uma regra para isso. Mais alguém, pessoal? Eu tenho uma pergunta, que hora começa o coffee break? Era essa? Não. Eu queria saber se você já trabalhou, se você acha interessante a questão de trabalhar com temáticas e abordar de maneira interdisciplinar uma temática, abordando vários conteúdos, várias disciplinas a partir de uma temática. Lá no IEF, a nossa prática pedagógica tem um PAPC, Atividade Curricular, vocês têm aqui no currículo, né? Lá a gente chama de PPCC. O nosso PPCC é sempre interdisciplinar. Né? E aí depende, cada vez esse PPCC acontece de uma forma e é sempre um professor mediando e 4, 5 professores contribuindo com aquela atividade. A gente trabalha com frequência. Até o vídeo que eu ia mostrar para vocês era esse, acho que vocês até aparecem no vídeo, que é o PPCC que vocês fizeram a turma anterior sua, né? Que fez a realidade virtual, a realidade aumentada.
a gente trabalha com frequência, tá? Mas são atividades diferentes. Na química, por exemplo, a gente fez construção de holograma. E aí nesse holograma os alunos tiveram que mobilizar conhecimento de tecnologia, de orbitais, e fizeram uma síntese química daquele orbital que estava sendo representado, de uma substância que tem aquele orbital. Então a gente já trabalhou várias vezes de forma interdisciplinar assim. Você acha que O maior desafio é mobilizar os professores para planejar de forma interdisciplinar. É o maior desafio, infelizmente. É o que eu vejo. trabalharem entre si Isso. ou eles querem... Trabalharem entre si. Porque é o seguinte, para eles terem que trabalhar, basta você colocar no currículo. Tem que ser assim. O problema é esse ter que ser assim, ele não vê como obrigação e ele se motivar para fazer uma coisa boa. Né? Porque se eu colocar no currículo, tem que ser, acabou. Entendeu? Mas o problema é mobilizar o professor para fazer isso. Né? Tem um professor, às vezes você pega 2, 3 professores, sempre trabalham de forma coletiva, mas isso é muito difícil. E aí também vale lembrar, descendo a linha do professor aqui, mas o número de atribuições do professor, principalmente universitário, é gigante. Tem gente que fala assim, o professor ganha 10 mil e fica dando 8 aulinhas. Vai dar essas 8 aulinhas. Dar as aulas, preparar as aulas, 25 mil reuniões, pesquisa, extensão, gestão, orientação de TCC, orientação de estágio. E aí como é que o professor consegue ainda juntar tempo para fazer planejamento interdisciplinar? Tá? Mas eu acho que se não começar a fazer, nunca vai ser feito. Então, que seja uma dessas reuniões, seja obrigatório dentro dessa reunião fazer o planejamento interdisciplinar. A gente só reúne para resolver problema. Não sei se vocês aqui também têm isso. A gente só reúne para resolver problema. Só para resolver. Ou então para marcar outra reunião. A gente também reúne para marcar outra reunião. Ou para criar problemas. O professor citou aqui, divisão de recurso do ICN. Aposto que dá briga toda reunião. Porque a gente da física precisa de tanto. Não, mas a química precisa de... Então aposto toda vez dá briga. A gente só reúne para isso. Por isso que eu fico muito feliz de vir em evento para falar sobre metodologia. E principalmente participar de reuniões, que às vezes me convida para reuniões, ou para consultoria, para falar de metodologia ou de currículo. Porque aí a gente realmente está trabalhando para a educação e não para a burocracia. Eu tenho mais uma pergunta, sei que eu te perguntei. Não, à vontade. Depois que você falou isso, me veio uma na cabeça. Eu queria saber a sua opinião sobre o que você acha sobre fazer uma disciplina, por exemplo, o nosso, do ICN. São 4 cursos diferentes. E aí fazer uma disciplina que englobasse esses 4 cursos. Você fala... Uma disciplina interdisciplinar. Eu acho excelente. Na verdade, eu sou a favor do currículo flexível. O que seria a ideia do currículo flexível? Nós temos um core, 20% de disciplinas que são obrigatórias, por exemplo, e 80% o aluno faz quando ele quiser, onde ele quiser, etc. Parece um pouco libertador demais, mas tem como fazer isso de forma organizada. E aí, nesse caso, abriria autonomia, por exemplo, um professor de biologia, um professor de física, fazem juntos uma disciplina de biofísica. Né? Abriria esse espaço. O IFPR, Instituto Federal de Paraná, Campus Jacarezinho, faz isso com o ensino médio integrado deles. E não tem disciplinas fixas. Eles têm que cumprir 650 horas de humanas, 650 de exatas, 650 de natureza. E aí, os professores criam a disciplina que eles quiserem. Por exemplo, tem um professor que criou uma disciplina que chama Axé, Shalom, Saravá. Ele fala sobre a influência das religiões na história da humanidade. Ele criou essa disciplina. O outro criou uma disciplina que chama microscopia básica. Alguém já viu uma disciplina de microscopia básica no ensino médio? Não tem, mas a professora quis fazer essa disciplina, teve aluno que quis fazer, ali. E aí dá autonomia tanto para o professor quanto para o aluno. Fui falar isso aqui no IF, só faltava me matar. Tive que sair correndo. Porque se a gente vai falar alguma coisa dessa, A questão é que a gente não quer sair da nossa zona de conforto. É muito difícil. E também a gente tem algumas pressões externas. Exemplo, a gente tem um tal de RAP, não sei se você se preocupa com RAP aqui também. Relação aluno-professor. Se a relação aluno-professor não tiver 20:1, a universidade não pode contratar mais professores. Ou seja, cursos com evasão alta, por exemplo, o RAP vai ser baixo. Se o RAP vai ser baixo, eu não consigo fazer flexível. Por exemplo, para ter uma disciplina com 5 alunos, uma outra ali com 12, uma outra ali com 6, eu não consigo fazer isso. Porque o governo não nos deixa. Tá? Eu nem vou falar de governo, senão vira uma treta danada. Mas, enfim. Infelizmente, são coisas que são perdidas por questões oficiais, por questões estatais. Né? Mas acho que seria muito positivo. Agora, se não me engano, aumentou o número de disciplinas eletivas no curso, não aumentou? Já é mais interessante. Mas no início do curso, as disciplinas eram o ciclo comum, envolvendo todas as licenciaturas. Sim. E o serviço social.
Mas eu lembro que deu treta por causa daquela antropologia, filosofia e... Mas a gente tinha, filosofia, por exemplo, né? as EDPs eram grupos mistos. Sim. As EDPs 1 e 2 eram grupos mistos com todas as licenciaturas e o serviço social. A EDP eu acho que seria um ponto que encaixaria bem para começar a fazer isso legal. Mas é uma disciplina odiada pelos alunos. Eles odeiam. É a melhor disciplina do curso, gente. Não sei na biologia, mas na química pelo menos é. Eles odeiam. E outra coisa, e aí é uma crítica aos alunos, a maioria. Vocês fazem licenciatura. Licenciatura não é biológica, licenciatura é humanas. Vocês fazem um curso de humanas. Certo? Quem faz licenciatura em química faz um curso de humanas. Eu sei que a gente tenta assumir a identidade da nossa área dura. Biologia, química, física, etc. Mas se não pensar que a gente faz ciências humanas, a gente vai fazer o curso inteiro pensando que vai ser bacharel. Certo? Por mais que seja o interesse de muitos, tá? A gente tem que assumir a identidade de professor. Tá? E mesmo o bacharel, vamos supor que você vai trabalhar numa empresa, você vai gerir um trabalho em equipe. Você não vai ter que usar algumas habilidades que são muito tradicionais do professor? Né? Fazer uma palestra, conduzir uma reunião, por exemplo. Tá? Enfim, já falei demais. Se alguém tiver mais alguma pergunta... Não ter o recurso, como você me deu isso. Olha, tecnologia, celular, principalmente, eu uso muito pouco, porque no IF não tem internet. Infelizmente. Aí quando eu uso tecnologia lá, eu vou para o laboratório de informática, aí não tem esse problema de recurso. Tá? Agora, sobre metodologias, todas as metodologias que eu falo, eu já fiz. Ou faço. Tá? Porque também tem muita gente que fala sobre metodologia ativa, mas nunca executou. Eu faço todas. E eu tenho relato de experiência de todas. Nesse caso. Sobre tecnologias tem esse problema. Tem algum aluno que não tem. Se eu sei que tem aluno que não tem, eu faço em duplo, eu faço em trio, eu faço em duplos. Tá? Porque também não dá para usar a tecnologia como fator de exclusão. Aí a gente está piorando a situação em vez de melhorar. A gente está promovendo mais segregação dentro da sala de aula. Certo? E outra coisa, por exemplo, eu não mostrei hoje, mas eu tenho quiz desse que eu uso o celular, mas cada aluno usa uma folha de papel para me responder. E vai virando a folha A, B, C, D. E eu faço a leitura em tempo real aqui. Certo? Eu não quis usar esse porque o limite é de 63 pessoas. Eu não sabia quantas pessoas teriam aqui. Certo? Mais alguém, gente? Enfim, estou à disposição. Meus contatos estão aqui. Tá? Podem ficar à vontade. Qualquer coisa, podem contactar o professor Wagner também. Obrigada, professor Bruno. Gente, eu venho convidar vocês agora para o COF, ele está liberado. Vamos todos ser ecocongressistas, então usem seus copos que vocês trouxeram, por favor. E quem usar copo de plástico, jogue no lixo, papel também. E a gente vai ter a apresentação cultural da banda Prod 050. Rock acústico, composto por Alexandre, Wellington, Renata, Danilo e Vitor. A gente volta às 9 horas. Obrigada.